Hoje venho falar-lhe dos 5 níveis da pirâmide do jardineiro de livros e como essa pirâmide é importante para a evolução das pessoas que têm hábitos regulares de leitura. No primeiro nível da pirâmide, a base, que é onde tudo começa, estabelece que o jardim de livros é um espaço de harmonia com livros e leituras que o leitor jardineiro organiza com a sua família. Portanto, esse espaço é formado pelos livros que o leitor tem em casa, seja numa estante com centenas de livros, como esta que tenho atrás de mim, seja numa simples prateleira com algumas dezenas apenas. E um jardineiro ou uma jardineira é alguém que cuida, organiza e estimula a leitura dos livros desse jardim que tem em casa na estante. Este é um jardim que não precisa de chuva para florescer, mas precisa de silêncio, de atenção, de leitura, de atualização com temas de autores clássicos e autores modernos. O jardineiro ou jardineira conhece cada livro que tem no seu jardim. Sabe que, por exemplo, ali, junto à janela, vivem histórias que pedem luz, mas na penumbra daquele recanto estão os livros mais filosóficos, mais propensos à meditação e à reflexão. E nas prateleiras mais baixas, ao alcance dos braços das crianças, estão os livros infantis, aguardando que elas os recolham com alegria e curiosidade. A filha mais nova, por exemplo, pode estar a folhear um livro de imagens, fazendo perguntas sobre as flores, sobre as plantas que está a observar nesse livro. O filho mais velho pode estar a ler em silêncio e de vez em quando erguer os olhos com aquela expressão de quem acaba de descobrir algo que não sabia. A mãe pode estar a folhear as páginas de um livro, de uma revista com maior significado para ela. O pai pode estar mergulhado na leitura de um livro de ficção, cujo mistério o protagonista se esforça por revelar. Deste modo, o jardim de livros transforma-se num espaço de harmonia dentro do lar, ligando toda a família, estimulando-a para a curiosidade e a descoberta dos livros que tem em casa, criando momentos onde cada um revela o que descobriu de interessante no livro que está a ler. No passado, as famílias reuniam-se à volta da fogueira, contando histórias, revelando acontecimentos do seu dia-a-dia. Hoje, elas podem reunir-se, sentadas na sala, refletindo sobre as histórias que estão a descobrir nos livros que estão a ler. Olá, viva! Eu sou o António Brito e você está no canal Jardim de Livros, onde cada página deste jardim é um canteiro. Mas não é um canteiro qualquer, é um canteiro com histórias. É um canteiro com histórias que se agitam como um campo de girassóis virados ao sol. Antes de continuarmos com o vídeo de hoje, peço-lhe contudo que se inscreva, que ative o sininho para futuramente não perder nenhum vídeo que eu produza a pensar em si, porque eu vou produzir mais vídeos a pensar em si. E eu fico-lhe grato, muito grato, se deixar o seu like para ajudar este canal a alcançar mais leitores em outras distantes paragens, noutros lugares. Porque leitores, à espera de novos livros, encontram-se em muitos outros sítios. Já me esquecia. Ouça este vídeo até ao fim, que eu tenho uma surpresa para si, à sua espera. O segundo nível da pirâmide estabelece que, ao cuidar do seu jardim, o jardineiro de livros vence a ignorância e as crenças que o limitam. A ênfase é posta no cuidado a ter na escolha dos livros que devem fazer parte da sua biblioteca caseira. O jardineiro deve
procurar dosear os livros lúdicos e de divertimento e lazer com livros de estudo, livros de formação, livros que lhe tragam um valor acrescentado naquilo que está a apreender pela leitura. Se num jardim com plantas, o jardineiro precisa plantar, semear, regar, podar para que a planta floresça, num jardim de livros tem de ter cuidados semelhantes. Todo jardim tem ervas daninhas e elas crescem sem serem convidadas. Elas enraizam-se com teimosia e sufocam quando não são vigiadas. Para vencer a ignorância e as crenças limitadoras do jardineiro de livros, ele tem de estar atento a essas ervas daninhas, porque elas têm nomes antigos e persistentes. Chamam-se de preconceito, ignorância, medo daquilo que nos é estranho, crenças limitadoras herdadas e nunca questionadas, porque nunca houve coragem ou oportunidade de o fazer. É que o jardineiro pode ter crescido acreditando em crenças que lhe foram chegando de diversas fontes, de diversas origens. Crenças políticas, crenças sociais, crenças religiosas, filosóficas, que são geradoras muitas vezes de medo e autossabotagem. Crenças que ele recebeu desde a infância, embrulhadas em tradição e autoridade, aceites sem contestação, mas que vieram travar o potencial humano de crescimento do jardineiro. Contudo, os livros não vieram destruir essas crenças. Não destroem essas crenças com violência. Os livros vêm iluminá-las, mostrar as suas sombras e os seus limites, mostrar os lugares onde a realidade pode ter escapado pelas brechas mais sombrias da insegurança. Cada livro aberto e lido é assim uma espécie de enxada a preparar a terra para a sementeira das boas ideias. Cada capítulo lido até o fim é uma monda que arranca raízes infestantes. Um trabalho silencioso, mas contínuo, de quem sabe que a transformação verdadeira acontece devagar, com leitura, forjando luz para eliminar as sombras que perturbam a mente. O terceiro nível da pirâmide reforça a ideia de que, no jardim de livros, o jardineiro colhe belas histórias que o motivam, inspiram e emocionam. A ênfase neste terceiro nível é posta na capacidade que as histórias têm de inspirar e comover o jardineiro, tocando-lhe o coração, fortalecendo os seus sentimentos. Elas podem fazê-lo chorar sem vergonha, rir sem causa aparente, ou ficar simplesmente em silêncio com o livro fechado sobre o peito, a deixar que o eco se propague. O jardineiro sabe que estas emoções não são uma fraqueza, são o sinal de que a história que vem no livro chegou onde precisava de chegar, de que tocou em algo verdadeiro e vivo. Certas histórias têm o poder de encorajar quando mostram um personagem que conseguiu erguer-se da sua própria ruína, alguém que caiu e conseguiu levantar-se, alguém que faz o jardineiro pensar: bom, se ele conseguiu, eu também consigo. São histórias que descrevem uma espécie de viagens do impossível, mas lembrando que as impossibilidades são apenas fronteiras que ainda não foram testadas com determinação suficiente. O jardineiro de livros recebe estas histórias motivadoras e guarda-as como sementes preciosas numa gaveta de inverno, com a certeza de que mais tardar na primavera serão precisas para a sementeira que vai realizar. O quarto nível da pirâmide reforça a ideia de que todo o universo pode estar contido num livro do jardim. Livro nessa estante que você tem em casa, como esta que eu tenho atrás de mim. Ou seja, um desses livros
pode conter imensos mundos por revelar. Um livro não é apenas papel e tinta. Um livro é um portal que abriga a totalidade da experiência humana. Histórias, ciência, emoções estão disponíveis num livro. Significa que a imensidão, a complexidade e a totalidade da existência podem ser compreendidas, observadas dentro de um espaço pequeno, simples e focado, como esse seu livro, que tem à espera de ser lido. A Biblioteca do Jardineiro de Livros, pela sua diversidade, é assim como um cosmos que concentra o conhecimento acumulado pela humanidade, armazenado, disponível para ser desfrutado pela família do jardineiro. Ao concentrar o olhar num livro do seu jardim, a pessoa pode encontrar sabedoria, pode encontrar propósito de vida e uma visão panorâmica dessa vida, sem precisar de explorar todo o mundo físico. Um único livro, na sua estante, pode conter sabedoria de civilizações desaparecidas, conceitos matemáticos que regem o universo, vozes de autores que viveram há milhares de anos, unindo as pessoas através do tempo. Um livro do seu jardim que contenha todo o universo celebra a capacidade humana de comprimir a vastidão do infinito em palavras, caracteres gravados em papel, transformando o ato de ler numa exploração cósmica. O quinto e último nível, no cume da pirâmide, põe em evidência uma verdade absoluta. Ler liberta e eleva a sabedoria do jardineiro. Porquê? Porque a leitura é a chave da conquista. Quem lê liberta-se do medo, liberta-se da dúvida, liberta-se da ignorância e das limitações que o impedem de avançar. A leitura não é apenas um hábito, é uma ferramenta poderosa para transformar pensamentos em ações, ideias em resultados e sonhos em conquistas. O hábito da leitura é uma alavanca para a emancipação intelectual e o desenvolvimento pessoal. Ler livros permite superar limitações e expandir o conhecimento. A leitura liberta porque desembaraça a mente de visões limitadas, permitindo que o leitor pense de forma crítica e autónoma. A leitura liberta não porque os livros ofereçam todas as respostas. Os melhores livros multiplicam as perguntas, tornam o mundo mais complexo, mais rico, mais desafiante. A leitura liberta porque expande o espaço interior onde vive o jardineiro. Quem lê muito tem mais onde permanecer e se encontrar, tem mais formas de pensar, tem mais recursos para enfrentar o imprevisto. O jardineiro de livros descobre assim que pode viver outras vidas sem abandonar a sua. Pode pensar com a cabeça de outros, sem perder a sua própria cabeça. Quem se liberta pelo conhecimento aprofunda a sabedoria, vê mais longe e conquista mais oportunidades, mais liberdade, mais sucesso e mais qualidade de vida. É nessa liberdade que o jardineiro de livros encontra o verdadeiro poder de mudar a sua realidade e viver a vida de uma forma plena. E agora veio a surpresa que lhe prometi no início. Eu tenho uma oferta para si, porque acredito que os livros são importantes na sua vida. Tenho para lhe oferecer o meu novo livro, que é uma narrativa que fala de vida e fala de morte, e pode até abalar alguns leitores. Espero que não seja o seu caso, mas não se sobressalte. Este livro narra a história de uma mulher extraordinária que ajuda as pessoas a nascer e a morrer. Uma mulher que está presente no primeiro choro e no último suspiro. Notável, não acha? Se você tiver ousadia para o ler, o livro é seu. Para o receber é muito simples. Entre no meu site em www.antoniobrito.eu, que lhe indico aqui
no rodapé do ecrã e à entrada do site tem uma caixa para inserir o seu nome e o seu e-mail e deste modo receber de volta o e-book com esta história, sem custos, gratuitamente. E pronto! Agora que já conhece os 5 níveis da pirâmide do jardineiro de livros, deixe os seus comentários sobre os livros que foram e são importantes para si. Mas não esqueça de se inscrever, de inserir o seu nome e o seu e-mail para receber este meu novo livro gratuitamente. E assim fazer parte desta grande tribo de jardineiros de livros. Se gostou deste vídeo, ouça outra vez. Mas acima de tudo, leia. Leia livros. Sabe porquê? Porque a leitura liberta. A leitura liberta. Eu sou o António Brito e foi um prazer estar consigo. Nós vemos no próximo vídeo. Até lá.